Boa tarde a todos. Hoje é dia de Corinthians, né? Um resultado aí que não é nada satisfatório. Vem com uma derrota de 3-0 lá de Guayaquil, precisando reverter. Mais de 48 mil pessoas hoje, provavelmente, né? Capacidade máxima hoje, tentando incentivar, né? Porque se o Corinthians conseguir reverter isso, vai ser uma das maiores vitórias da sua história. Reverter um 3-0, né? 4 gols de diferença para passar, né? Ao longo de 1910, eu acho que poucas vezes o Corinthians viveu esse momento de ter que reverter um placar por 3, né? Então, ali, confiante, porque chegou à final do Campeonato Paulista, o estádio vai estar lotado, o clima, tudo, mas que é muito difícil, né? Não é uma equipe qualquer. O Corinthians tem até goleadas na Sul-Americana, tudo, mas não era nada para reverter. Eram jogos que valiam 3 pontos, pegou ali algumas equipes aí da América do Sul, principalmente dentro da Sul-Americana, já ganhou de 3, já ganhou de 4. Né? Mas aí o buraco é mais embaixo, é o Barcelona de Guayaquil, né? Clube acostumado a frequentar a Libertadores, que fez um belíssimo resultado. Mas dentro do futebol tudo é possível, né? Difícil e é muito difícil, e se conseguir reverter, pode ter certeza que vai ser um dos maiores fatos e viradas da sua história, né? Desde a sua fundação. O Garro ali, meio dúvida se vai jogar ou não, sentiu o joelho. Mas a verdade é que muita gente confiante de que pode reverter, né? Então vai estar lá todo mundo, estádio lotado, o público comprou aí todos os ingressos, as cargas de ingresso. E vamos ver, né, Tico? Mauro César Pereira é um Corinthians que entra em campo praticamente eliminado. A gente não pode ser hipócrita, 3-0 é muito difícil reverter. Agora, tem o outro lado também, né, Mauro? Se reverte, é histórico. Aí passa na Libertadores e tá na final do Campeonato Paulista. O que esperar, Mauro, desse jogo de hoje? Do Corinthians, claro, vai tentar ser uma pressão louca. E do Barcelona? Será que vai ser um Barcelona muito retrancado? Será que vai ser um Barcelona que pode aproveitar os contra-ataques? Porque o que se imagina hoje é um massacre do Corinthians. Mas não tá jogando contra um time bobo como era a Universidade Central da Venezuela. É um time acostumado com Libertadores, o próprio Piperno lembrou pra gente, 7 semifinais de Libertadores tem o Barcelona de Guayaquil. O que esperar desse jogo? Você acredita que vai ser um massacre? E acredita em qual porcentagem de chance para o Corinthians ter essa reversão histórica? Mínima. A porcentagem é mínima. A chance do Corinthians é pequena, bem pequena. O time tomar gol todo jogo, se tomar um gol aí tem que fazer 4 para levar para os pênaltis, 5 para se classificar. Eu diria que sim, a chance do Corinthians é aquela velha ladainha, futebol, tudo é possível, mas só por isso. Nada indica que o Corinthians vai conseguir mudar isso aí. Nada. Domingo mesmo, contra o Santos, fez um grande jogo? Dominou completamente o adversário? Dominou o jogo inteiro? Não. Pelo contrário, até faz um gol, recua demais, chama o Santos para o campo dele, o Santos começa ali a rondar a área, cria pouco e tudo, mas acaba fazendo gol. E aí o Garro acerta aquele belo chute, consegue colocar o Corinthians em vantagem, o jogo caminha bem depois, uma vitória 2-1. O difícil é já imaginar que não tome gol, né? Você pode reparar, não é de hoje. Toma gol quase sempre, e quando não toma gol, grandes atuações do goleiro. O Hugo sempre muito elogiado, porque a bola chega nele toda hora. E ele, quando está num dia inspirado, então hoje o Hugo vai ter que estar inspirado, que em algum momento a bola vai chegar, né? Tudo indica, e tem que fazer pelo menos 3 gols. A chance é muito pequena. Ela existe, é claro, tem que lutar até o final, tem que tentar, mas acho que tem que contar com uma grande atuação do Corinthians e com uma atuação muito ruim do time equatoriano, para isso acontecer. É um time, né? Que está acostumado com Libertadores, que eu acho que nem o Barcelona de Guayaquil acreditava que venceria por 3-0 o primeiro confronto, mas tem também o lado do Corinthians, né, ter essa motivação porque passou para a final. É um Corinthians que passou para a final, né, do Campeonato Paulista, isso dá um ânimo maior para esse Corinthians. E Bruno Prado, é aquilo também, né? Chegou a hora dos principais nomes do Corinthians entregarem nessa Libertadores. Eu acho que a cobrança vai ser muito forte nesses principais nomes. Porque vamos lá, Depay, um monstro desde que chegou, falando-se em resultados. 9 vitórias seguidas no Brasileiro, levou o Corinthians para a final do Campeonato Paulista depois de anos.
que o Corinthians não se classificava para uma final. Agora, na Libertadores não entregou nada. Perdeu na Sul-Americana. Perdeu na Sul-Americana. Jogou nada. Tá jogando mais com o nome, né? Vamos com calma, né? Qual foi a grande atuação do Depay? Espetacular. Ô, Mauro, perdeu um gol feito semana passada, Thiago. Já esqueceu? Tava 1-0 o jogo, o cara perdeu um gol feito. Agenda positiva aqui, pô. Você me interrompeu. Você começou a encher a bola do Depay, 3 milhões por mês o cara custa. Pra jogar isso aí, ele tem que tirar o coelho da cartola hoje. Quero ver hoje. Tirar o coelho da fazer gol, dar passe, jogar pra cacete. Aí a gente fala, parabéns, valeu o investimento. Hoje é o jogo pra ele. Não, mas vamos lá, me escuta então. Na Libertadores eu ia falar, ele não fez nada e ainda perdeu um gol feito contra o Barcelona de Guayaquil. Sul-Americano eu não ia falar, não. Sul-Americano eu não ia falar. Perdeu um gol cara a cara quando estava 1-0 o jogo. Agora, Mauro, os números dele, ele pode não ter tido uma atuação sensacional. Mas se você for ver os números do Depay, ele Quanto tem... Quanto custa, Thiago? Se eu não me engano, Mauro, ele tem 27 jogos. E são 10 assistências e 9 gols. Os números são números importantes. Entendeu? Ele foi fundamental. Mas é o mínimo, né? É o mínimo. Sim, o cara é mais caro do Brasil. Ele é mais caro que o Neymar hoje? Ele chegou como mais caro do Brasil. O Neymar não sei quanto custa. O Neymar é um negócio incalculável, né? Tem negócio de anúncio na camisa, a parte é dele. É difícil saber. Agora, é um jogador caríssimo do clube mais endividado do Brasil, talvez das Américas. Né? Ele tem que resolver, cara. Hoje é o jogo que ele tem que resolver. Pode até não classificar, mas ele tem que tirar com ele da cartola, jogar pra caramba. É o jogo pra ele, cara. A mesma coisa que a gente falou do Neymar domingo, que ele nem entrou em campo, que era o jogo do Neymar, né? Corinthians e Itaquera, é o jogo pra chegar lá e arrebentar. Nem já jogou. Hoje, ainda mais com o gol que ele perdeu lá, o Depay tem que apresentar mais. Quem faz esse papel, na minha opinião, esse tem relação custo-benefício, é o Garro. Esse tem relação custo-benefício muito boa. Ainda tiraram a camisa 10 do rapaz, para agradar o holandês. Mas isso é que o Mauro diz, eu acho que é das competições sul-americanas, tá, Mauro? Porque os números eu acho muito bons para as competições nacionais, e aí eu concordo com você. Agora, se não fosse o Depay, com os números que ele teve no ano passado, o Corinthians nem estaria na Libertadores. Isso eu acho importante a gente deixar claro, porque ele chegou, o Corinthians sai da briga contra o rebaixamento, vence 9 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, que não é fácil, e chega na Libertadores. Então, isso eu já acho uma conquista do Depay. Querendo ou não, olha o que aconteceu quando ele chegou. O Corinthians brigava para não ser rebaixado e se classificou para uma Libertadores. E ele foi o cara desse momento. No Campeonato Paulista, ele foi um dos principais nomes, está na final. Então, eu acho o seguinte, eu acho que tem que se cobrar do Depay no jogo de hoje, porque Libertadores ele ainda não entregou nada. Mas eu acho que competições nacionais, ele foi muito importante. Ele já tem números emblemáticos aí. Em 27 jogos ele tem 10 assistências e 9 gols. Agora, quando se fala ele é o cara do time, ele é o jogador mais caro do Brasil, tem que decidir agora para classificar para a Libertadores, concordo. Eu só não concordo, Mauro, de dizer, o Depay não rendeu nada do esperado até agora. Isso eu não concordo. Eu acho que ele rendeu no Brasileiro e no Paulista, mas realmente, Libertadores contra a Universidade Central, é um time praticamente de pelada, não fazer nada é questionável. E contra o Barcelona de Guayaquil, né, Bruno? Perdeu um gol aí cara a cara quando o jogo estava 1-0. Mas você concorda com o Mauro? Ou você concorda comigo que nas competições nacionais entregou e merece um reconhecimento, mas Libertadores e Sul-Americana ficou abaixo? Bom, eu concordo que na Libertadores os 3 jogos foram ruins, né? Isso acho que ninguém tem dúvida, inclusive com a Universidade Central, que é um time muito fraco. E no Campeonato Brasileiro, principalmente, acho que ele ajudou bastante o Corinthians. Ele foi importante, a chegada dele foi importante para que o Corinthians conseguisse reagir. Eu acho uma loucura o que se paga aqui no futebol brasileiro, então e como eu já falo várias vezes, acho que é sempre importante dizer, não tenho nada contra ninguém ganhar dinheiro, não é esse o problema.
A questão é que, assim, os clubes pagam valores que muitas vezes eles mesmos não podem pagar, têm dificuldade. E os jogadores que vêm jogar no Brasil, alguns são muito bons, acho que hoje tem um bom nível de futebol aqui no Brasil, mas assim, pelos valores que hoje trabalham aqui no Brasil, parece que o cara vai entregar algo, espera-se que o cara vai entregar algo que dificilmente ele vai entregar. Por vários fatores, né? Primeiro que, no caso dele, por exemplo, já é um jogador que já tem mais de 30 anos, ainda pode jogar muito bem, como jogou muito bem, mas não é um cara que vai, assim, arrebentar todo o jogo. Até que no Brasil o calendário não permite que você jogue bem tantos jogos na sequência, porque tem muito jogo. Então tem algumas variáveis, né? Acho que os valores são altíssimos, os valores são... no futebol brasileiro em geral são muito altos, e na Libertadores ele está devendo. No Brasileiro acho que a chegada dele foi fundamental para a reação do Corinthians, para que o Corinthians reagisse. E hoje é um jogo que se espera muito dele, né? Dele, do Yuri, do Garro até... alguns colocam em dúvida a presença dele no jogo, mas é um jogador fundamental para o Corinthians. Então hoje é um jogo que existe muita expectativa do Corinthians em cima dos seus jogadores de maior qualidade. O Memphis Depay é o jogador de maior nome, de maior carreira, então espera-se hoje que ele tenha a sua grande atuação na Libertadores, que ainda não aconteceu. É muito difícil reverter. Você perguntou para o Mauro sobre percentual. Eu colocaria um 95-5, assim, algo nesse sentido, nessa proporção, porque o Corinthians ele vai ter que se expor. É um time que toma gol, tomou 2 em casa da Universidade Central. É um jogo em que o Corinthians precisava ganhar, 1-0, já classificava, empatou na Venezuela. E ele atacou, ele foi para cima e acabou tomando 2 gols. E o Hugo fez boas defesas naquele jogo também, não foram só os 2 gols do time venezuelano. Então, até por esse histórico, eu acho muito difícil. O que pode acontecer assim, é um dia que dá tudo certo, que o adversário por algum motivo se perde até emocionalmente no jogo. Mas eu não acredito, acho que é um cenário difícil de acontecer. O time do Barcelona não dá sinal de que é um time que pode se perder muito no jogo, assim, a ponto de se desequilibrar, de sair do jogo. Então, a situação do Corinthians é complicadíssima. É um confronto que muito provavelmente foi decidido em Guayaquil. Então, hoje, só aquelas coisas épicas que as pessoas vão lembrar, né? Ontem teve Champions League. Muita gente lembra aquela vez que o Barcelona ganhou de 6-1 do Paris Saint-Germain e tinha perdido por 4-0. Alguns vão lembrar a final, Liverpool e Milan, estava 3-0, o Liverpool empatou. Aqui na América do Sul, aquela Mercosul, Palmeiras e Vasco. Assim, tem um ou outro confronto que tem uma virada épica, mas de tão diferente, de tão improvável que são jogos que a gente lembra para sempre. Então o Corinthians vai precisar de um jogo desses, que a gente vai lembrar daqui a muitos anos, caso aconteça uma virada, que é muito difícil, é uma situação quase impossível. Né? É uma situação muito complicada. Agora, o Depay te agrada por enquanto ou não, Bruno? Sim, eu acho que sim. Se tiver só 2 respostas, sim ou não, eu coloco sim. Eu acho que ele agrada. Na Libertadores está devendo, isso é um ponto importante mesmo, né? Hoje ele é um jogo que ele precisa mostrar mais. Ele jogou mal os 3 jogos da Libertadores, mas no geral acho que ele joga mais bem do que mal. No geral acho que dentro de campo a passagem dele é boa no time do Corinthians, mas o que pagam fora de campo é uma loucura total e isso gera uma cobrança a mais em cima do cara. O que pagam, não só para ele, no geral, é uma coisa surreal, muito fora do normal. Mas no campo, acho que a passagem dele é mais para boa do que para ruim. Eu considero uma boa passagem até agora. Velho Vamp, só 3 equipes na história da Libertadores conseguiram avançar depois de perder por 3-0 no primeiro jogo do mata-mata. Foram elas o Sporting Cristal, em 93, Bolívar em 2000 e Universidade do Chile em 2012. Foram os únicos times que reverteram uma vantagem de 3-0, uma desvantagem, né? De 3-0 no primeiro jogo. No jogo de ida contra o Barcelona, o Corinthians perdeu uma invencibilidade de 11 jogos na temporada. 7 vitórias e 4 empates. E aí, a gente lembrou aqui, né, que o Barcelona poupou, e isso é importante deixar claro. O Mauro César Pereira falou ontem, e isso conta muito para o jogo, o Barcelona poupou boa parte dos titulares no fim de semana,
quando acabou sendo goleado por 4-0 pelo Independente Del Valle. Ou seja, poupou, não ligou nada para a competição nacional que tinha, vai com força máxima para esse jogo de hoje, mesmo vencendo por 3-0 o primeiro jogo, o foco total do Barcelona de Guayaquil é esse jogo de volta. Já o Corinthians, Vamp, teve um jogo dificílimo, né, contra o Santos, semifinal de Campeonato Paulista, jogo corrido, jogo disputado, mas você é um que diz, não tem esse negocinho de poupar em jogo grande. Aí você até compara muito com o Real Madrid, que Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham jogam os jogos nacionais e jogam Champions sem reclamar. Mas você acha que o Barcelona tem uma pequena vantagem com relação a isso? Porra, ter pequena? poupado e o Corinthians ter um jogo de... Não. Eu digo física. A vantagem do placar é óbvio que a gente já falou. Agora, ter poupado durante no fim de semana e o Corinthians ter tido um jogo complicadíssimo e disputado contra o Santos, isso pode ser ainda uma vantagem maior para o Barcelona de Guayaquil? O Corinthians, mas só que o Corinthians agora se inverteu, né? O Corinthians jogou aqui no final de semana em casa e vai jogar de novo em casa. O Barcelona agora vai ter que pegar essa viagem, né? Mas com uma vantagem boa. Vantagem dessa de 3-0, são atletas, cara. Eu falo isso direto assim. Um ou outro pode ter um incômodo, um desgaste. Ninguém tem o mesmo perfil de condicionamento físico, de biotipo de atleta. Há um desgaste maior. Por isso que eu falo assim, eu sempre fico olhando os jogos da Premier League, da La Liga, os times que estão jogando a Liga dos Campeões e o campeonato local, e fico olhando as escalações, né? Aí no final de semana, eu estava vendo o Real Madrid e o Atlético de Madrid jogando, né? Jogou com seus principais jogadores, perdeu. Ambas as equipes perderam, né? O Real Madrid perdeu no final de semana e o Atlético perdeu. O Atlético perdeu. Não, o Barcelona ganhou. O Barcelona não jogou, o Real ganhou. Né? Não, o Real ganhou. O Barcelona não... O Barcelona jogou porque o médico morreu. E eu vejo os grandes atletas ali, tudo para esses jogos, para esses jogos decisivos. Eu joguei 4 Libertadores na minha carreira. 3 com a camisa do Corinthians e 1 com a camisa do Goiás. Né? Com o Goiás a gente foi eliminado pelo time lá que vai dar Pelo Estudiantes. Pelo Estudiantes. Tomamos 2-0 lá na Argentina e o jogo de volta foi 2-1 lá no Serra Dourada. Com o Corinthians eu já vivi isso com o Palmeiras, de 99. Primeiro jogo contra o Palmeiras meteu 2-0, aquele time lá, Sampaio, Alex, Zinho, Júnior, Marcos, Assi, Crebão, Roque Júnior, César Sampaio, Rogério. Eles ganharam o primeiro jogo de 2-0. Segundo jogo a gente precisava ganhar, tinha gol fora de casa. A gente veio e devolveu os 2-0, perdemos nos pênaltis. Né? Mas não foi 3, não precisava fazer 3, é muito complicado. 3 para levar para os pênaltis, 4. E aí a qualidade, não sendo saudosista, né? Aquele time tinha um ataque nosso muito forte. Né? Então, assim, o Corinthians hoje precisa reverter um resultado. O Corinthians que toma muito gol durante a temporada. Chico, a gente fala aqui no programa. O Corinthians só não tomou gol da Ponte Preta, do São Bernardo e do Novo Horizontino na temporada. E do Mirassol. E do Mirassol depois. 4. Toma gol todos os jogos. Né? E aí ganhou do Santos, mas tomou gol também. Então é o seguinte, é você fazer e não tomar. E ainda bem que não tem aquele negócio de gol fora de casa, né? Que aquilo ali, se vem com 3-0 e aqui os caras beliscam 1, ia para 5. Então é uma coisa difícil, lógico, não é impossível, futebol, a gente vê tantas coisas aí, mas é aquilo que eu falei, se conseguir reverter isso hoje e passar, vai ser uma das maiores vitórias da história do Corinthians. Calma também, calma. Porque você acabou de dar um exemplo aí de clubes que conseguiram reverter o Corinthians dentro da Libertadores. Se o Corinthians consegue meter hoje 4-0 e você pegar a história do Corinthians... Vamp, aí você tá menosprezando até a história uma das maiores... construiu, pô. Vai ser uma das maiores vitórias da história do Corinthians. Mas é em termos de reverter, pô. Mas é pré-Libertadores, não é título, não é classificação pra final. Pô, mas aí, você vê, o Corinthians tomou gol em 3 jogos aí da Libertadores, levou 6 gols, pô. Tomou 3 lá naquele time, naquela baba lá do time da Venezuela lá, da universidade, e tomou 3 agora do Barcelona. E aí o Bahia que teoricamente
pegou um clube que normalmente joga na altitude, ganha de todos os brasileiros quando vai lá, o Strongs. O Bahia conseguiu passar e eu duvido, o jogo do Bahia é amanhã, né? Eu duvido que amanhã o Bahia no Sapé com os 3 lá dentro da Fonte Nova. E o Corinthians hoje é uma missão muito difícil, cara. Aí o Corinthians pode ficar fora da Libertadores. Ó, uma das polêmicas, né, que a gente falou aqui do Depay foi que ele criticou publicamente a defesa do Corinthians, né? Que não pode levar gol tão rápido. Se eu não me engano, foi até contra a Universidade Central da Venezuela que ele fez uma crítica. E a fase defensiva do Corinthians é péssima. É péssima. O Corinthians vive uma temporada onde já são mais gols sofridos do que jogos disputados. São 20 gols sofridos em 17 jogos. Ao todo, o Corinthians só ficou em 4 jogos dos 17 possíveis sem levar gols. Contra Ponte Preta, Novo Horizontino, São Bernardo e Mirassol. 20 gols sofridos em 17 jogos. E não só isso, né, Mauro César Pereira? Muitos gols ridículos, inclusive, sofridos. Muitos gols com erros bobos defensivos do Corinthians. E até isso que você fala, pela defesa ser tão ruim, o Hugo Souza vem se tornando um dos grandes nomes do time, porque ele tem que trabalhar em todos os jogos. Agora, recentemente o treinador falou numa coletiva, se vocês quiserem que melhore a defesa, eu melhoro em 20 segundos. Eu tiro os atacantes, porque eu estou jogando o time para frente, com jogadores de talento, e boto o jogador defensivo. Foi uma declaração assustadora, que mostra que o treinador tem um desconhecimento, porque você pode ter um time ofensivo mais equilibrado defensivamente. Dá para esperar uma melhora defensiva desse Corinthians, Mauro? E o que pode ser feito? Não o que diz o treinador, tira os homens de frente, bota homem de defesa, porque hoje é o grande ponto fraco do Corinthians. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Mauro. Não, a função dele é dar equilíbrio ao time, né? É montar um time que se defenda bem, ataque bem. E quando a gente fala de defesa, não é a zaga, os 4 homens da linha defensiva, é o time no todo, é o time se defender bem. O segundo gol do Barcelona lá em Guayaquil foi uma clara demonstração de quão ruim é o Corinthians defensivamente. Foi uma troca de passe muito bonita desde o meio campo. Os jogadores do time equatoriano praticamente não foram incomodados. Não foram incomodados, trocaram um passe livremente. O centroavante se antecipa da primeira trave para fazer o gol. Ramalho muito mal, o Maicon entrou mal no jogo, facilmente batido no cruzamento. Ou seja, o time não se defende bem. Agora, esse argumento que ele utilizou, eu acho até meio constrangedor, né? Um técnico tão experiente falar isso como se fosse um eterno cobertor curto. Se eu ataco, eu não consigo defender. Não, a função dele é fazer bem as duas coisas. O time tem que ser ofensivo e equilibrado defensivamente. Esse é o trabalho do técnico. Se ele dissesse, não conseguimos ainda dar a solidez defensiva que eu gostaria à equipe, ok, está admitindo que ainda precisa melhorar, perfeito. Não invalida a crítica, mas seria uma admissão de que o trabalho dele precisa melhorar. Ok, perfeito. Agora, isso que ele falou, eu acho até constrangedor. Constrangedor. Porque, então, tá legal, beleza. Por que ele não se defendeu bem e segurou um 0-0 lá, então, né? Chegava que hoje era só atacar e fazer 1-0. Então é só me defender. Então tá bom, porque ele não se defendeu bem lá, ficava 0-0, hoje ganhava de 1-0, tá classificado. Meteu 3-0 lá, né, Mauro? Pois é, então, ele teve preocupações defensivas lá e mesmo assim não funcionou. Enfim, eu acho o trabalho do Ramon Dias muito... de mediano para baixo. Teve um momento ali que melhorou e tal, mas no cômputo geral eu acho bem abaixo. Eu nunca tive nenhuma expectativa maior do que isso, até pelo trabalho dele no Vasco e pelo que ele vinha fazendo antes também. Há muito tempo que ele não faz um grande trabalho. E ele já foi um treinador bom, Mauro? Já foi um dos maiores. Ele foi campeão da Libertadores, né, pelo River Plate. O Luxemburgo também foi. O Luxemburgo também foi um ótimo treinador, melhor do Brasil durante um determinado momento. Cadê o Luxemburgo? Está onde? Quem quer contratar? Só aparece agora quando dá uma declaração ou outra aí, causa alguma coisa na rede social. Parece que agora vai aparecer no programa de televisão, vai falar umas coisas lá, aí as pessoas vão dar risada, vão comentar. Mas para trabalhar como técnico, ninguém vai atrás. Né? Então...